Alô, amigos telespectadores da Rede TV+. Novamente, aqui estamos para apresentar a vocês as novidades, os grandes assuntos locais, estaduais e mundiais. Apreciem o nosso plantão de notícias. O presidente Lula e o presidente Zelensky terão encontro em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU. Câmara conclui votação da mini-reforma eleitoral. Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas são cotados à vaga da ministra Rosa Weber no STF. Pesquisa revela que a percepção dos brasileiros em relação à melhora da economia atinge o maior índice desde 2015. Irã e Estados Unidos trocam prisioneiros e descongelam bilhões em ativos. Cresce o número de brasileiros em situação de rua. A União Europeia e os Estados Unidos reagiram às declarações do presidente Lula em Abu Dhabi, que responsabilizou os países por dar continuidade à guerra na Ucrânia. As declarações repercutiram mal no cenário internacional. O coordenador da comunicação do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que é profundamente problemático como o Brasil abordou a questão da guerra. Vamos acompanhar essa matéria. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, se reuniu com o presidente Lula por pouco mais de uma hora. Ele deixou o Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa. A reunião estava fora da agenda oficial de Lula. A visita acontece depois das declarações de Lula em Abu Dhabi, que afirmou que Rússia e Ucrânia têm a mesma responsabilidade sobre a guerra. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Lula defendeu a criação de um grupo de países para negociar a paz. Citou Estados Unidos e Europa ao falar da dificuldade de encerrar o conflito. É uma tentativa que nós vamos fazer porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O Zelensky não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou o convite para uma reunião com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Esse encontro marca a primeira reunião presencial entre Lula e Zelensky, após um desentendimento durante uma reunião do G7 no Japão em maio. Lula também se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes da reunião com Zelensky. Veja o videotape sobre essa matéria. Será o primeiro encontro presencial entre Lula e o presidente ucraniano. A reunião, prevista para a tarde de quarta-feira no hotel onde o brasileiro está hospedado em Nova York, acontece depois do mal-estar causado pelo desencontro dos dois líderes durante uma reunião do G7 em maio no Japão. Antes de falar com Volodymyr Zelensky, o petista vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Hoje, em Nova York, o brasileiro esteve com o presidente da Confederação Suíça, Alain Berset, e o ex-primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. Lula está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece todo ano em setembro. Como é tradição, o chefe de Estado do Brasil faz o discurso de abertura do encontro. Amanhã, o petista deve aproveitar a exposição mundial para destacar os feitos do país na área ambiental e cobrar apoio das nações ricas. O governo deve destacar a queda de 48% do desmatamento na Amazônia de janeiro a agosto e confirmar a revisão da meta do país de redução da emissão de gases, anunciada em junho. A Câmara dos Deputados concluiu votação da mini-reforma eleitoral na quinta-feira. As mudanças seguem para a votação no Senado Federal e têm prazo até 6 de outubro para valer para as próximas eleições. Acompanhe.
Os parlamentares tornaram menos rigorosa a prestação das contas eleitorais e proibiram as chamadas candidaturas coletivas, que haviam sido regulamentadas no texto base do relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. As candidaturas laranjas de mulheres serão consideradas fraude e abuso de poder político. As cotas de gênero deverão ser cumpridas pela Federação de Partidos e não mais por partido individualmente. O dinheiro reservado para campanhas femininas vai poder custear despesas comuns com outros candidatos, divisão que atualmente é proibida. O texto legaliza a doação por Pix e o financiamento coletivo por vaquinhas para doações de pessoas físicas. Autoriza o uso de dinheiro público para pagamento de despesas pessoais dos candidatos e para compra e aluguel de veículos, embarcações e aeronaves. Determina transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições, simplifica a prestação de contas eleitorais e altera o prazo de inelegibilidade para políticos condenados, que passa a contar imediatamente após a cassação e não mais ao fim do mandato. Entidades da sociedade civil estão em campanha para pressionar o presidente Lula a escolher uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. No final deste mês, uma vaga será aberta na Suprema Corte. Daqui a 2 semanas, a cadeira da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal ficará vaga. 3 nomes estão entre os mais cotados para a vaga: o ministro da Justiça, Flávio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Mas organizações da sociedade civil tentam influenciar nessa escolha e pedem a indicação de uma mulher negra para o cargo. A campanha se apoia num fato revelador da discriminação. Em mais de 130 anos de corte, nenhuma mulher negra ocupou o quadro de ministros. Segundo o IBGE, 56% dos brasileiros se declaram pardos ou pretos, e a maioria da população é formada por mulheres. Vamos ver essa matéria sobre esse assunto tão interessante. Daqui a 2 semanas, a cadeira da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal ficará vaga. Quem irá ocupá-la, no entanto, ainda é um mistério. 3 nomes estão entre os mais cotados para a vaga: o ministro da Justiça, Flávio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Mas organizações da sociedade civil tentam influenciar nessa escolha e pedem a indicação de uma mulher negra para o cargo. A campanha se apoia num fato revelador da discriminação. Em mais de 130 anos da corte, nenhuma mulher negra ocupou o quadro de ministros. Segundo o IBGE, 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, e a maioria da população é formada por mulheres. Na última terça-feira, um vídeo feito para reforçar a campanha também foi exibido em um painel da Times Square, mais famoso cruzamento de Nova York, nos Estados Unidos. Mas falta de representatividade não é só um problema da Suprema Corte. Em todo o judiciário brasileiro, negros continuam sendo minoria. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que menos de 2% dos magistrados do país são pretos. Outros 13% se autodeclaram pardos. E a maioria, 83,8%, é branca. A percepção dos brasileiros em relação à melhoria na economia atingiu o maior índice da série histórica do Datafolha, que começou em 2015. A pesquisa foi feita com 2.016 pessoas em uma semana. 35% avaliaram que a situação econômica do país mudou para melhor. O índice anterior de março era de 23%. Para 28%, a economia ficou como estava há 6 meses atrás. Eram 41% e passou para 35%. A situação econômica piorou, mesmo índice de março. As altas no PIB, inflação e desemprego menores, além da ampliação do Bolsa Família e da grande adesão ao programa Desenrola Brasil, explicam a percepção de melhoria nas condições econômicas do país. Vamos ver essa matéria. Vamos fazer um comentário em seguida, mais adiante. A pesquisa foi feita com 2.016 pessoas há uma semana. Agora, em setembro, 35% avaliaram que a situação econômica do país mudou para melhor. É o maior índice desde que a pesquisa começou a ser feita há 8 anos. O índice anterior, de março, era de 23%. Para 28%, a economia ficou como estava. Há 6 meses, eram 41%. Para 35%, a situação econômica piorou, mesmo o índice de março. As altas no PIB, inflação e desemprego
empregos menores, além da ampliação do Bolsa Família e da grande adesão ao programa Desenrola Brasil, explicam a percepção de melhora nas condições econômicas do país. O Datafolha também perguntou aos brasileiros se a situação econômica deles mudou. Para 46% ficou como estava, 30% consideram que melhorou, 26% dizem que piorou. Para 33%, o poder de compra dos salários vai aumentar, mesmo o percentual dos que avaliam que vai ficar como está. 32% acreditam que vai piorar. Depois de tanto tempo com alta de desemprego e inflação, os brasileiros estão pessimistas e acreditam que os índices vão aumentar. O Irã e os Estados Unidos realizaram uma troca de prisioneiros e descongelaram bilhões em ativos de Teherã em um acordo diplomático mediado pelo Catar. 5 cidadãos norte-americanos acusados de espionagem foram libertados pelo Irã, enquanto os Estados Unidos libertaram 5 iranianos detidos por violação das sanções comerciais contra o Irã. O acordo também envolveu a liberação de 6 bilhões de dólares que os Estados Unidos deviam a Teherã para o pagamento de petróleo adquirido. Vamos ver a matéria sobre esse ponto. O Irã soltou na manhã desta segunda-feira 5 cidadãos norte-americanos que estavam presos no país acusados de espionagem. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos liberaram 5 iranianos detidos por desrespeito às sanções comerciais contra Teherã. O acordo foi mediado pelo Catar e envolveu também a liberação de 6 bilhões de dólares que os Estados Unidos deviam a Teherã em pagamento de petróleo. Esse foi o primeiro entendimento diplomático entre os dois países desde 2018, quando o presidente Donald Trump rompeu unilateralmente o acordo que limitava o enriquecimento de urânio pelos iranianos. O governo do presidente Biden vem tentando retomar algum entendimento para conter o desenvolvimento das pesquisas nucleares no Irã. Mas a opinião pública norte-americana é majoritariamente contra acordos com o regime fundamentalista. Por isso, Washington avança sempre de forma velada. Mesmo assim, a reação dos políticos republicanos foi imediata. Biden foi acusado de liberar dinheiro para atividades terroristas. Nesse contexto, o recente acordo patrocinado pela China entre Irã e Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, foi um primeiro sinal por linhas tortas de que Teherã poderia aceitar alguma contenção em troca da estabilização regional. Para o regime dos ayatolás, a notícia é boa também porque reduz as sanções econômicas que castigam o país. Essa nova notícia, cabe o comentário. Há pouco nós dissemos que tantos por cento acharam que está tudo melhor, maravilhoso, melhorou tudo, não houve alteração, Datafolha. Me parecia coisas encomendadas. Em seguida, vem a seguinte matéria. Pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostrou um aumento na população em situação de rua no Brasil, sobretudo depois da pandemia de Covid. Vamos acompanhar essa matéria. O relatório População em Situação de Rua revela que, em 2022, 236 mil pessoas viviam nas ruas do país, ou seja, para cada 1.000 brasileiros, um não tinha onde morar. O número vem 14 anos depois do último censo sobre essa população. Homens, adultos e negros são a maioria nas ruas do Brasil. As pessoas pardas e as pretas são as que mais sofrem violações de direitos humanos. E a faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos, seguida dos 30 a 39. 62% das pessoas em situação de rua estão na região sudeste e o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual deles. 3 em cada 1.000 habitantes vivem na rua. Eu achei muito engraçado que faz 5 anos que a epidemia se deu início e se terminou há 4, e agora dizem que está tudo ótimo, mas que mais gente está morando na rua. Será que isso é uma opção do pessoal que está achando que está mais fresquinho as calçadas e os parques e as marquises? Nós temos que analisar as notícias com muito cuidado. Nem sempre o que se coloca como grande tchan ou é verdade, ou é meia-verdade, ou é dissimulação, ou é propaganda. É sempre bom que o cidadão tenha a capacidade de avaliar as notícias, como agora eu chamei a atenção nesse pequeno ponto. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos em seguida.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Xuxa! Oi, Zé! Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Chu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama, vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltando do intervalo, vamos dar prosseguimento ao nosso plantão de notícias. Iniciando pelas notícias locais. Deputado visita obra da Feirinha do Alto e critica a lentidão. Atendimento para Vale Social tem novo endereço em Guapimirim. Conferência de Cultura de Magé chega ao fim com sucesso. Programa municipal amplia proteção de crianças e adolescentes em Rio das Ostras. O atendimento para o Vale Social está em novo endereço em Guapimirim. A Fundação Leão 13, localizada agora na rua Francisco Fagundes Cardoso, número 138, no Bananal, antiga fábrica da Gremlin, próximo ao ginásio poliesportivo. O atendimento é de 9 às 16 horas. Vale lembrar que quem tem direito ao Vale Social, pessoas com deficiência ou doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso em unidade pública de saúde ou conveniado ao SUS, cuja interrupção possa acarretar risco de morte. Destacando o que já havíamos comentado no Jornal Regional, o sucesso da Conferência Municipal de Cultura em Magé. Lembrando que no dia 16, sábado, último dia da conferência, foram eleitos 10 conselheiros titulares da sociedade civil, também os seus suplentes. E ainda, por votação, foram eleitos os 16 delegados que representarão o município na 5ª Conferência Estadual de Cultura. Bruno Lourenço, secretário de Cultura, Turismo e Eventos, expressou sua gratidão ao final dos 3 dias de conferência, dizendo que foi um grande momento, no qual governo e sociedade civil dialogaram num momento histórico para as políticas culturais de Magé. Em Rio das Ostras, a proposta de lei que institui o Programa Municipal Família Acolhedora, apresentada na semana passada à sociedade em evento realizado na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, vai garantir a ampliação da proteção e bem-estar de crianças e adolescentes. Esse é o objetivo da proposta, que será ainda colocada para votação na Câmara Municipal. A expectativa é de que a modalidade de família acolhedora
prevista no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, represente um avanço significativo na garantia das crianças e adolescentes em Rio das Ostras. O deputado estadual Júlio Rocha divulgou em suas redes sociais uma vistoria nas obras da Praça da Feirinha, Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, em Teresópolis. O deputado ainda fez contato com um secretário municipal de projetos especiais que disse que estava ocupado. O deputado foi na prefeitura e não encontrou o secretário, também criticou a postura desse representante do governo municipal e disse que a partir de agora a fiscalização do andamento da obra será com ele. Vale lembrar que na última sexta-feira, o prefeito Vinícius Clausen teve uma reunião com os expositores da feirinha, garantindo a retomada da obra nos próximos dias e que agora ela irá acelerar. Vamos aguardar aí mais essa polêmica envolvendo Teresópolis. Vamos agora aos esportes. Empate de 8 gols em jogaço de Corinthians e Grêmio. Falando rapidamente de esportes, nós tivemos aí, né, nesta segunda-feira, a bola rolando pelo Campeonato Brasileiro com 2 jogos. Um deles atrasados, um jogaço com direito a tudo, 8 gols, chances de gol perdidas pelos dois lados, pênalti polêmico no final não marcado a favor do Grêmio e o empate entre Corinthians e Grêmio por 4-4. Esse jogo era um jogo atrasado. Além dessa partida, tivemos ainda a vitória do Santos fora de casa, 2-1 sobre o Bahia, né, abrindo a 24ª rodada. Vamos então para nosso tempo. Se é possível ficar mais quente, é uma incógnita, mas as promessas são as piores possíveis. Tempo continua no sudeste, a onda de temperatura elevada no Rio terá temperatura variando entre 18 e 38 graus. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão na altura do Paraguai deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo. Nas áreas do oeste do estado e também do sul, assim como o Triângulo Mineiro, tem possibilidade de chuva isolada no período da tarde. O volume acumulado não é expressivo. Nas demais regiões, tempo firme. O sol aparece com pouca nebulosidade e o ar continua seco também em áreas como Campinas, Ribeirão Preto, a própria capital paulista. Além disso, as temperaturas devem ser muito elevadas. Isso porque atua uma onda de calor, ou domo de calor, bolha de calor, são vários nomes que significam a mesma coisa. É uma área de alta pressão que atua como um bloqueio atmosférico, impedindo o avanço de frentes frias sobre o sudeste do país e também a entrada de massa de ar frio. Por isso, as temperaturas devem ser elevadas ao longo de toda a semana, pelo menos até o domingo. E nesta terça, máxima de 32 graus em Belo Horizonte, Vitória, 33 na capital paulista e até 36 no Rio de Janeiro. Vamos agora apreciar as notícias, por mais absurdas que sejam, em destaque nas redes sociais. A menina Heloísa, atingida por bala da Polícia Rodoviária Federal, foi enterrada neste domingo em Petrópolis. No dia 7 de setembro, a menina foi baleada na nuca e no ombro durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal na região. Os tiros foram de fuzil. De acordo com os relatos dos parentes e de testemunhas, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal passou a seguir o carro da família. Os agentes abriram fogo após o pai da criança, William Silva, dar sinal de parada. Os 3 policiais rodoviários envolvidos foram afastados. Na sexta-feira, o Ministério Público Federal pediu a prisão dos agentes. Vamos ver a gravação deste absurdo. Heloísa ficou internada por 9 dias num hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No dia 7 de setembro, a menina foi baleada na nuca e no ombro durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal na região. Os tiros foram de fuzil. De acordo com relatos dos parentes e de testemunhas, uma viatura da PRF passou a seguir o carro da família. Os agentes abriram fogo após o pai da criança, William Silva, dar sinal de parada. Os 3 policiais rodoviários envolvidos foram afastados. Na
Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal informou que vai criar uma coordenação de direitos humanos para rever suas diretrizes e a doutrinação do uso da força diante de uma série de mortes em operações da corporação. Entre os mortos estão a estudante de enfermagem, Anne Carolina, morta em junho depois que o carro em que estava com o marido foi metralhado com 10 tiros na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. Outra morte que chocou o país foi a de Genivaldo Jesus. Em maio do ano passado, ele foi torturado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe e morreu asfixiado. Na semana passada, a Justiça condenou a União a pagar R$1 milhão ao filho dele. Os agentes envolvidos foram presos. Eu, como comentário breve sobre esse episódio, eu nunca imaginei que houvesse no dispositivo do Código Brasileiro de Trânsito, que também tem um monte de coisa absurda, que usasse fuzil como freio de mão. Frear o carro do cidadão a bala. Vamos ver se a moda pega, né? Do jeito que as coisas estão indo, nada é impossível. As ações policiais em favelas causam prejuízos de R$16 milhões. Como se não bastasse, os números de mortos fora de controle, conforme um estudo, mostra que os prejuízos causados pelo despreparo da polícia nas ruas do Rio de Janeiro são alarmantes. Pesquisa inédita mostra que as ações policiais em 2 complexos de favelas da cidade causam altos prejuízos aos cofres públicos. Acompanhem. O estudo Favela na Mira do Tiro foi feito entre junho de 2021 e maio de 2022 em 2 comunidades com a maior incidência de tiroteios causados por ações policiais: a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, e Mandela de Pedra, no Complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio. Os moradores amargaram a maior parte do prejuízo, cerca de R$14 milhões, e os comerciantes e prestadores de serviços perderam aproximadamente R$2,5 milhões. Quase 90% dos 800 entrevistados disseram ter vivenciado situações de tiroteio. As maiores queixas foram em relação a diversas restrições, entre as quais dificuldades para acessar os meios de transporte para cumprir atividades rotineiras, interrupção de serviços de água, energia, internet e fechamento temporário de escolas e comércio. Eu fico pensando, curiosamente, prejuízo aos cofres públicos. E as pessoas mortas são prejuízos a quem? E o desperdício de pessoal envolvido em ações de favela quando deixam de policiar as ruas? E outra coisa, quem é que falou que fuzil é a arma ideal? É porque os traficantes usam fuzis. É por isso que eles são bandidos, que usam armas de guerra em locais populosos, onde um tiro vara 15 paredes de tijolo sem bolso. É por isso que eles são bandidos. A polícia não necessariamente precisa se equiparar aos marginais. A polícia é polícia, bandido é bandido. Quando as coisas começam a ficar misturadas, as soluções e os problemas só crescem. Bom, estamos chegando ao final de mais um plantão de notícias. Espero que tenham apreciado o caos em torno que o mundo nos proporciona. Estaremos de volta em breve. Muito obrigado. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.